concepção sobre o que é a matemática afeta a concepção de como ela deve ser apresentada. A maneira como ela é apresentada é uma indicação do que acredita ser a melhor, o mais essencial. A questão não é, então, qual é a melhor maneira de ensinar, e sim o que é realmente matemática. Boa tarde, professor Sadou, professora Lilian, professora Miriam, professor Vitor e todos os demais presentes. Me alegra muito ter vocês aqui nessa data tão especial para mim. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano, a professora abordou distância entre dois pontos, geometria analítica. E ela chegou no quadro, colocou a fórmula, a gente sem questionar muito começou a aplicar aquilo nos exercícios. Tudo bem, passado um ano eu já estava na universidade, a mesma aula, geometria analítica e o mesmo tópico, distância entre dois pontos. Só que a professora não começou assim. Ela começou considerando dois pontos quaisquer, um ponto A e um ponto B, traçou um triângulo entre eles, e a partir da aplicação de Pitágoras, ela chegou à conclusão da fórmula. A minha interação naquela aula foi a seguinte: por que a professora da educação básica não tinha feito a mesma coisa? Dentro desse um ano, eu já não estava tão maduro mais matematicamente falando. E esse questionamento começou a me indagar, a rebuliçar dentro de mim durante toda a minha graduação. Muitos resultados que eram simplesmente decorados e memorizados na educação básica eram justificados e provados no ensino superior. Como é que isso acontece? Desde então eu comecei a me interessar pela questão da argumentação e provas. Então a nossa pesquisa volta a olhar para os ingressantes em licenciatura, tendo como título Argumentação, Prova e Demonstração, uma investigação sobre as concepções de ingressantes do curso de licenciatura em matemática. Por que ingressantes? Porque a literatura de pesquisa mostra que já existia estudos com concluintes e também já existia estudo com professores em exercício. Então, nós, no nosso ineditivo da nossa pesquisa, nós buscávamos algo inédito. Então, olhar para os ingressantes possibilitava duas coisas. A primeira, olhar para trás, porque muitos eram recém-egressos da educação básica. E dois, olhar para frente. Quais seriam os desafios do curso de licenciatura para esses futuros professores? Por concepções, nós entendemos que é algo intrinsecamente associado ao domínio de conhecimento. Nós usamos na nossa dissertação a definição de Artigue, que fala que é um ponto de vista local sobre um dado objeto. Ponto de vista local dá uma dimensão temporal. Esses caras eram ingressantes, estavam no segundo período da faculdade. Então, naquele momento, naquela circunstância, era o ponto de vista. Essas concepções podem mudar ao longo do curso, por isso, um ponto de vista local. Tendo feito isso, minha orientadora, a professora Lilian, ela foi apresentada, e nós vamos começar a nossa apresentação, um bate-papo. Bom, as minhas inquietações, a revisão de literatura nos fez formular a seguinte questão: quais as concepções de ingressantes no curso de licenciatura em matemática sobre argumentação, prova e demonstração? Para tentar responder essa pergunta, nós formulamos alguns objetivos, que na verdade são três. O objetivo geral, que é investigar tais concepções, e desdobramos em dois específicos. O primeiro, compreender como esses ingressantes interpretam e avaliam as produções de alunos. E dois, identificar como esses ingressantes validam alguns resultados da matemática, alguns resultados da educação básica. Daqui a pouco, com os questionários, vai ficar mais claro como esses objetivos se encaixam. Bom, nós temos uma questão. Tendo uma questão, nós precisamos tratar quais hipóteses nós esperávamos encontrar. Estabelecemos três. A primeira, que essas concepções seriam limitadas. 2. Que a maior parte dos ingressantes não saberia validar uma sentença matemática, segundo os procedimentos dedutivos. 3. E que a maioria dos ingressantes também seriam convencidos por argumentos empíricos. Essas seriam nossas hipóteses iniciais, e lá no final da apresentação eu volto para ver se isso foi verificado ou não. Bom, além da questão do ineditismo, por pegar alunos ingressantes, nós temos que justificar o nosso trabalho. E a nossa justificativa ela é pautada na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e nos PCNs, que são os documentos que ditam as diretrizes da matemática no ensino básico. Se a gente olha esses documentos, o eixo principal é que a matemática favoreça o desenvolvimento do raciocínio crítico e autônomo dos alunos. Mas eu pergunto para vocês, hoje nós temos alunos presentes aqui, será que esse ensino, baseado em lista de exercícios, focado para vestibular, totalmente procedimentais, tem favorecido esse raciocínio crítico e autônomo dos nossos alunos? É a interrogação. E eu e a professora Lília acreditamos que não. Acreditamos ainda que a melhor forma de mudar e a forma mais eficaz é através da prática docente. É eles que estão no contato diário com os nossos alunos. Então, se a gente olha para a literatura de pesquisa, ela aborda que as concepções do futuro professor influenciam diretamente a sua prática, tanto as suas escolhas teóricas quanto metodológicas. No caso da argumentação em provas,
As concepções desses professores podem causar sentimento de segurança na hora de ensinar um conceito e, por outro lado, sentimento de incerteza. Pense comigo, vou ensinar divisão de duas frações. Copia o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Se o professor não faz a menor ideia por que isso é verdade, ele vai ser simplesmente um mero reprodutor dessa fala e, consequentemente, os seus alunos. Por outro lado, se o professor sabe por que isso acontece, por que isso é verdade, ele pode abordar isso de várias óticas, de várias formas. E, consequentemente, um aprendizado muito mais significativo aos meus alunos. Tá? Então, investigar isso é de suma importância, pensando no ponto de vista crítico dos nossos futuros alunos, no caso aqui dos ingressantes. Partindo então para uma parte muito importante da pesquisa, que é delimitar o nosso referencial teórico. Referencial teórico essencialmente nos permitiu elaborar os questionários, foi com base neles, e permitiu também analisar esses questionários. O que eles dizem para a gente? Antes de apresentar os referenciais teóricos, eu queria apresentar algumas terminologias. Nosso título aparece fortemente: argumentação, prova e demonstração. É importante numa pesquisa ter claro o que significa isso para o pesquisador, no caso. Argumentação consiste num discurso destinado a convencer alguém sobre uma certa afirmação. Esse alguém pode concordar ou pode simplesmente refutar. É um diálogo, uma conversa, uma coisa mais consensual. Agora eu queria chamar a atenção, quando eu estava preparando para os meus alunos. Prova aqui não é prova de teste, não é avaliação de sala de aula. Prova, nesse contexto, é uma argumentação legitimada por uma certa comunidade. Então tem uma comunidade A e essa argumentação é legitimada. Naquele âmbito é prova, numa outra não necessariamente. Podemos pensar como exemplo as ciências experimentais. Nas ciências experimentais o raciocínio indutivo ou empírico é muito bem aceito. Lá é válido. Nas ciências matemáticas exatas isso não é válido, logo não é aceito. Então depende da comunidade. E só é chamado de demonstração quando essa prova está situada no âmbito matemático, na comunidade matemática. Sador ou outros autores falam o seguinte: é justamente essa característica de uma demonstração que estabelece uma sequência de afirmações, premissas, segundo uma lógica dedutiva, que diferencia a matemática das outras ciências, tá? Justamente por ter esse padrão, esse rigor, tá? Essa sequência hierárquica. Bom, entenderam que a prova? Prova é uma argumentação legitimada e não é prova de avaliação, beleza? Olha lá, ó. Tipologias de provas, é o nosso primeiro modelo teórico. Também é de Balachef, um pesquisador francês. Ele investigou com estudantes de 13 a 15 anos da França como alunos justificavam a questão do número de lados de um polígono com a questão do número de diagonais. Ele aplicou essa pergunta, analisou as respostas e chegou num modelo teórico que eu vou apresentar para vocês aqui. Ele chegou à conclusão que existem provas pragmáticas, que seriam aquelas pautadas em evidências empíricas, constatação numérica, um desenho, observações de padrões, e teriam também as provas conceituais, que seriam pautadas na linguagem matemática e no raciocínio dedutivo. Ele estabelece 4 níveis para sair das provas pragmáticas e chegar nas conceituais. Eu vou exemplificar isso através de alguns casos. Ó. O primeiro seria o empirismo ingênuo, que seria o mais simples. Para exemplificar para vocês, considere a seguinte afirmação: a soma de 2 números pares é um número par. Esse é o mais simples. Aqui a ideia é verificar com poucos e simples exemplos. O aluno pode pensar: 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. Aparentemente parece ser verdade. Poucos e simples casos. Na experiência crucial, também é com poucos casos, exemplos numéricos, mas aqui tem um leve princípio de generalização. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, números pequenos. Se eu pensar com um número muito grande, 2.000 mais 2.000, 4.000, bom, dá certo para números pequenos, dá certo para números muito grandes, deve valer para todos os casos. Mas note que eu estou usando somente exemplos. O terceiro nível seria o exemplo genérico, transição entre as duas. Aqui vamos pensar comigo, ó. A ideia é pensar num representante de classe. Por exemplo, eu quero somar 4 com 6. O cara consegue perceber que tanto 4 quanto 6 dá para colocar um fator 2 em evidência. Então, no resultado, esse fator 2 em evidência vai aparecer também. Note, ele escolheu um representante de classe, o fator 2, e assim concluiu que a soma também é par. Quem está habituado com demonstração sabe que daqui para chegar numa demonstração de fato é só algebrizar. É só colocar tudo genericamente, que seria o quarto último passo. Que seria um 2n mais 2n qualquer, e aí fazer a prova. Então note, no quarto e último passo estou usando linguagem matemática e estou usando raciocínio dedutivo. Balachef então conclui que quando o aluno perpassa esses 4 passos, ele é capaz de não somente compreender uma demonstração, como também de elaborar uma.
Tá? Essa é o modelo teórico de Balachef. O segundo modelo teórico que nós adotamos é de Harel e Sauber, ditos esquemas de prova. Aqui é um pouquinho diferente. Por esquemas de prova é uma noção totalmente subjetiva, é centrada no aluno. Por quê? Por esquemas de provas ele concorda assim, é o que o aluno usa para se convencer e o que o aluno usa para convencer uma outra pessoa. Você concorda que o que é convencimento para mim pode não ser para outro? Então por isso que é subjetivo, é centrado na pessoa, não é estabelecido prioriamente. Quando ele faz essa investigação, ele estabelece 3 categorias essencialmente. A primeira, esquemas de prova baseados em elementos externos. Olha o nome, já disse. São fatores externos à prova que vai influenciar na concepção do sujeito, na convicção do sujeito. O primeiro seria o ritual. Julgar uma justificativa simplesmente pela aparência dela. Pô, isso daqui aparenta ser uma prova, tá bonitinha, esteticamente falando, isso me convence. Quem está acostumado com provas de geometria sabe que existem aquelas provas de 2 colunas. Afirmações e razões. Um cara pode pensar que uma prova de geometria tem que ser nesse ritual, senão não se enquadra. Por isso, meramente aparente. O segundo passo seria esquema de prova autoritário. Fazer o uso de argumento de autoridade para garantir a validade de uma afirmação. Por exemplo, o teorema de Pitágoras é verdadeiro porque ele está nos livros. Ou porque o meu professor falou que ele é verdadeiro. Argumento de autoridade. E o último caso, exemplo de esquema de prova simbólica, que é a partir do uso simbólico das letras, incógnitos e tudo mais. Note, totalmente de fator externo, nada está envolvendo o argumento em si. A segunda categoria seria esquema de prova empírica, pautado nas evidências empíricas, separado em 2. A primeira, indutiva, essencialmente a partir de constatação numérica, a soma de 2 números pares é par, 2 mais 2, 4. E também a partir da percepção. Note, prove que esse triângulo aqui ele é equilátero. Nossa, esse lado parece esse, que parece esse. Eu não falei muito isso. Basear simplesmente na figura. É a prova perceptiva, esquema de prova que não tem um raciocínio por trás. Eu estou simplesmente observando e falando alguma coisa. O terceiro e último esquema seria o esquema de prova analítica. Aqui eu estou pautado no raciocínio lógico, mais próximo do que nós chamamos de demonstração, na matemática acadêmica. E teria o esquema de prova transformacional. Aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não trouxe porque a apresentação é curta, mas a gente discute na dissertação a questão de provas visuais. Há muita gente que não aceita prova geométrica. E nós chegamos ao fato que há desenhos que são simples desenhos, mas há desenhos que têm uma lógica por trás e isso me permite aferir o resultado. Há várias demonstrações do teorema de Pitágoras, por exemplo, por geometria. Então, esses tipos de demonstrações que envolvem prova visual e tem um raciocínio lógico por trás, seriam as provas transformacionais. Eu transformo uma imagem em algo dedutivo. Teria dar um sentido àquela imagem. E a axiomática, que aí já é a partir da geometria euclidiana, a partir de axiomas, premissas e tudo mais. Tá bem? Rapidinho, para não me alongar nisso, na dissertação eu faço um comparativo entre as 2 teorias, mas Balachef estabelece uma transição evolutiva do conceito de demonstração. Esse daqui é totalmente subjetiva, centrado no sujeito, então ela pode variar de pessoa para pessoa, de estudante para estudante. Tá? Feito isso, nós apresentamos a metodologia da pesquisa, como que ela se estruturou, quais instrumentos nós usamos para coletar dados e como nós vamos analisá-los. Procedimentos de coleta. Nós aplicamos um questionário que era composto por 7 questões em 3 universidades, em 3 instituições públicas de ensino. Então isso caracteriza uma pesquisa, um estudo de campo. Essas 3 universidades eram respectivamente uma universidade federal, uma universidade estadual e um instituto federal de 3 cidades e de 2 estados da região sudeste. Nós acreditamos que com isso nós teríamos uma amostra muito mais representativa de ingressantes, não se concentrando apenas numa universidade apenas. Tá? Ao todo, 102 pessoas responderam esse questionário, porém nós fizemos um recorte, porque nós estávamos interessados em licenciados e tinham que ser ingressantes no ano de 2017, que é o ano que nós fizemos a coleta. Tá? Então nossa amostra vai se basear nesse número, 78. Tá? Como nós analisamos esses questionários, como nós fizemos a análise? Essencialmente quanti-qualitativa, usamos os 2 metodologias. A análise didática, nós nos baseamos nessa tese do Jacinto Ordem, que ele usa análises a priori e a posteriori. O que seria isso? Nós fizemos a aplicação em um determinado momento. Na análise a priori, nós descrevemos quais eram os objetivos de cada questão, o que nós esperávamos encontrar, quais são as hipóteses.
E na análise a posteriori, ou seja, depois da aplicação, essas hipóteses foram confirmadas? Não. Quais categorias emergiram? A ideia é pautar então na aplicação, antes e depois. Nós também fizemos uso de análises estatísticas. Então, por exemplo, software sobre corpos textuais, virar um TEC, medidas de posição e dispersão, e também gráfico do tipo Blockspot, que usa os quartis. Então, nossa análise, nossa abordagem foi quanti-qualitativa. Eu começo então agora uma parte que é a mais importante da pesquisa, que é apresentar o que a gente teve de fato. E como que eu vou fazer essa descrição para vocês? Vou analisar questão por questão, as 7 questões, e já vou fazer paralelamente algumas considerações, porque ficaria muito perdido eu apresentar tudo e deixar para fazer as considerações só no final. Então eu vou apresentar para vocês as considerações com base naqueles 3 objetivos iniciais do meu trabalho, tá bem? Bom, quem se recorda, o primeiro objetivo específico era compreender como os ingressantes interpretam e avaliam justificativas de alunos. E nós faremos isso olhando para a questão de número 2. A questão 2 era baseada na seguinte afirmação: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180, né? E aí nós provamos 3 situações. Na primeira situação, o aluno tinha que olhar 9 diferentes respostas. Então tinha um argumento lá da Ana, do Bruno, do Carlos, tudo aluno fictício. E cada um utilizava uma estratégia diferente para argumentar sobre isso. Ele tinha que analisar essas 9 respostas, dar uma nota de 0 a 10 e justificar cada nota atribuída. Isso na situação 1. Na situação 2, eu pedia para ele eleger uma das 9 justificativas que ele utilizaria para dar aula, ou seja, na educação básica. E na terceira eu pedia para ele eleger uma das 9 justificativas que ele colocaria na prova de geometria euclidiana, ou seja, no ensino superior. Qual que era a ideia? Ver se tinha contraste entre educação básica e ensino superior, situação 2 e 3. Feito isso, qual que foi a consideração que nós observamos? Que os argumentos melhores valorizados, ou seja, aqueles que tiveram notas mais altas, foram os argumentos que se enquadram nas provas analíticas ou provas conceituais, ou seja, os argumentos dedutivos, ilustrado na resposta do Carlos e da Helena. Vamos dar uma olhada como estavam essas respostas? Eu não trouxe todas porque seria muito grande. Mas ó, a do Carlos e da Helena é aquela argumentação clássica. Você tem um triângulo, você traça uma reta paralela a um dos lados e utilizando a ideia de ângulos alternos e internos você chega à conclusão que a soma é 180. Essa é a prova clássica. Foram as que tiveram maiores notas. E também foram aqueles que escolheram tanto para dar aula quanto para colocar na prova de geometria euclidiana. Então a gente não percebeu que eles trocaram, escolheram uma abordagem mais acessível na educação básica e mais rebuscado no ensino superior. Foi a mesma escolha em ambos os contextos. Outra coisa que nós constatamos que foi bem legal é que tinham 3 argumentos, 3 respostas de aluno, da Dani, da Gabi e do Igor, que eram inconsistentes. Por que eram inconsistentes? Porque eles usavam a tese para justificar. Eles usavam a tese como hipótese. Isso foi curioso porque somente 16,7% dos alunos ingressantes perceberam que era inconsistente da Dani, menos de 4% percebeu isso no da Gabi e menos de 20% percebeu isso no Igor. Eu vou trazer a resposta do Igor para vocês verem como isso está colocado no questionário. Então o Igor está argumentando lá sobre a questão da soma dos ângulos internos de 180. Ele pega esse triângulo grandão e divide em 2 menores. Aí o que ele fala? Ele fala que a soma desse é x e que a soma desse aqui também é x. Note, ele está usando como hipótese que a soma dos ângulos internos são iguais e está usando a tese, contraditório. O argumento do Igor foi o terceiro melhor avaliado. Justamente por estar num esquema de prova ritual, ou seja, parece ser uma demonstração, e simbólico, faz muito uso de álgebra. Então às vezes o cara se perde nisso e acredita que está sendo provado de fato. Então as considerações que nós chegamos nesse objetivo foi a seguinte: que em geral eles privilegiam as argumentações dedutivas, ilustrado na resposta do Carlos e da Helena, contudo, a aparência de um argumento associado à linguagem matemática parece influenciar fortemente a convicção dos ingressantes. Isso nós observamos na resposta do Igor, tá bem? Então o objetivo específico 1, cumprido. Vamos partir para o objetivo 2. O objetivo 2 era identificar como esses ingressantes validam alguns resultados matemáticos da educação básica. E nós faremos isso olhando para as questões 5, 6 e 7A. Essa questão 5 ela foi extraída do ENAD, que é uma prova que avalia o desempenho dos alunos no nível superior. Ele te dava esse retângulo ABCD
dava algumas medidas congruentes igual a x e pedia para o camarada provar que esse quadrilátero era um paralelogramo. Quando o ENAD faz uma prova, ele publica os seus resultados. E ele constatou que a maioria dos alunos não conseguem fazer esse tipo de questão. E a nossa conjectura foi essa. Os nossos ingressantes também não conseguirão fazer. Olhando os dados, a nossa conjectura foi validada. Porque, embora 32 alunos tenham conseguido mostrar por congruência ou por outros argumentos, a maioria, se você somar essas três, dá 46. Nossa amostra de 78, então mais da metade de fato não conseguiu fazer. Chama a atenção que a categoria que teve maior número de alunos foi sem justificativa. O que eu considero sem justificativa na minha pesquisa? Respostas em branco, eles não escreveram nenhuma linha, e também quando eles colocavam um NS, que foi uma orientação minha, não sei responder. Tá? Então a categoria com maior frequência foi essa, e a nossa conjectura de que a maioria não conseguiria fazer foi validada. Quero trazer alguns extratos para vocês verificarem. Ó. Essa daqui do 66, ele provou corretamente por congruência que os lados opostos eram congruentes. Depois, por identificação de ângulos, ele mostrou que os ângulos opostos também eram congruentes. Lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, portanto é um paralelogramo. Esse outro cidadão aqui, o 46, ele aplicou tangente para mostrar a congruência entre os lados e depois utilizou o fato da inclinação para mostrar que era um paralelogramo. Também um argumento aí super válido. Já esse daqui, o 42, ele estipulou um valor para x. Lembra que tinha um x em cada lado? Ele falou, tome x igual a 3. E apesar de ele ter errado o Pitágoras, porque 3 ao quadrado é 9, ele utilizou um argumento empírico. Isso está se enquadrado como erro conceitual. Eu chamo a atenção que esse 42, sabe qual é a visão de demonstração dele? É mostrar a partir de exemplos. Está lá escrito, demonstração a partir de exemplos. E todas as questões que ele fez, ele usou argumentos empíricos. É lógico, representa a concepção que ele tem de demonstração. Então o curso de licenciatura desse cara vai ter que ter um trabalho para mudar o que ele pensa sobre demonstração, tá bem? Bom, feito isso, nós podemos partir para a segunda questão de validação. Esta está inserida no contexto algébrico, mostrar que o produto de 3 números consecutivos é múltiplo de 3. Nossa hipótese, como ela está no contexto algébrico, a maioria vai fazer por tentativa, vai fazer 1 vezes 2 vezes 3, vai constatar que é múltiplo de 3. 2 vezes 3 vezes 4 também. Porém, para nossa surpresa, uma surpresa grande, a maioria novamente deixou a questão em branco. 26 alunos, 1/3 da amostra, não apresentou nada nessa questão. Apenas 16 fizeram verificações empíricas. 16 conseguiram fazer corretamente, porque assim, se é o produto de 3 números consecutivos, necessariamente um já é múltiplo de 3, então o produto acaba sendo por consequência. 9 tentaram por indução, mas somente um conseguiu fazer. Então no total que conseguiu êxito nessa questão foram 17, 16 mais 1. Eu queria chamar a atenção de vocês para a questão da indução. Essa aqui é um extrato de indução do licenciando 69. Ele supõe que vale para x igual a 0, assume que vale para x e ele dá um salto para x mais 3. Então pensando na indução como um dominó, ele está pulando x mais 1, x mais 2. Mas a problemática que surgiu por indução nem foi essa. Lembra que na minha afirmação era mostrar que o produto de 3 números inteiros é múltiplo de 3. Indução, pessoal, só por um lado só, natural. Então, um aluno que teve o cuidado de indicar, digamos, uma indução nos dois lados, tanto para os positivos quanto para os negativos. Então, aí vem o que eu discuti com o Victor, a questão do mecânico. A gente está tão habituado a achar que inteiros vai fazer por indução que eles acabam fazendo sem pensar na reflexão do que eles estão realmente procedendo ali. Tá? Então, questão 7. Questão 7, eu gostei muito dessa questão porque, assim, Teorema de Pitágoras é um conteúdo que quase todo mundo passa na educação básica. E é um conteúdo geralmente ensinado, aí é como é ensinado a gente pode discutir. E eu queria que eles apresentassem um argumento para garantir que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro. Note, eu não quero que ele demonstre, eu só quero que ele me apresente um argumento. Como que ele garantiria que é de fato verdadeiro? Se a gente olha na BNCC, ela fala assim, o aluno do nono ano deve ser capaz de demonstrar o Teorema de Pitágoras por semelhança de triângulos. Eles estão no ensino superior. E a nossa conjectura era a seguinte, apesar da gama de demonstrações que tem para o Teorema de Pitágoras, os alunos do ensino superior não conseguiriam também demonstrá-lo. Note, eu não queria demonstração, só queria um argumento. Se eles escrevessem, mostraria por semelhança de triângulos, já estaria certo. Novamente, 33 alunos deixaram em branco essa questão, tá bem? 20 utilizaram argumentos empíricos, que vai estar no próximo slide, vou apresentar como que foi.
Apenas 11 conseguiram êxito, apresentaram argumentos válidos, e 8 apresentaram argumentos contraditórios. Eu vou falar aqui argumento contraditório. Então, nossa conjectura, novamente, foi validada. A maioria não conseguiu fazer ou justificar porque o teorema de Pitágoras era verdadeiro. Essas duas, galera, ó, aqui ele aplica o clássico 3, 4, 5, e aqui ele constrói quadrados sobre os lados do triângulo. Mas eu só posso fazer isso se eu sei a priori que o teorema é verdadeiro, tá? Então, totalmente errôneo. Aqui é contraditório porque ele mostra de fato a relação, mas ele usa a relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. E para demonstrar isso, a gente usa Pitágoras. Então tá cíclico o negócio. Argumento contraditório. Outra coisa que apareceu muito foi utilizar a lei do cosseno. Jogar o ângulo igual a 90 e já sair. Mas a lei do cosseno também precisa de Pitágoras. É um argumento contraditório. Considerações dessas três questões. Objetivo 2, que era como eles validavam uma argumentação, uma afirmação inserida no contexto da educação matemática, do âmbito matemático. Com base na tabela, o que reinou em todas? Sem justificativa. Então podemos afirmar que a maioria dos ingressantes não sabe como desencadear uma argumentação dedutiva. E que a maioria também não domina técnicas de prova. É só pensar no princípio da indução finita. Dos 9, apenas um conseguiu fazer, tá? Pessoal, isso é muito indicativo, tá bem? É um indicativo de ensino mais focado em procedimentos do que na compreensão dos conceitos. Claro que para afirmar isso de fato, categoricamente, precisa de muitos estudos. É só uma hipótese, uma reflexão, tá bem? Daqueles que tentaram fazer alguma coisa nessas três questões, a gente vê que as categorias argumento válido e argumento empírico foram as que mais apareceram. Contudo, não teve uma argumentação conceitual. Em 32 questionários, pelo menos uma das questões foram utilizadas argumentos empíricos. Em 41, pelo menos uma dessas três questões utilizaram argumentos válidos. A problemática é a seguinte: tem gente na interseção. Tem 12 alunos que ora utilizaram um argumento válido, ora utilizaram argumentos empíricos. Então, na cabeça desses caras não é claro qual é a ideia de provar matematicamente. Tá? Então, nós podemos afirmar que, de modo geral, eles não houve um consenso. Provaram mais assim e mais assado. O que nós podemos garantir é que a maioria não soube validar essas afirmações aí. Bom, então podemos voltar para o nosso objetivo geral, que era investigar as concepções de ingressantes sobre argumentação, prova, demonstração matemática, e vamos olhar para essas outras três questões que ficaram faltando, 1, 3 e 4, e assim poderemos responder a nossa questão de pesquisa. Na questão 1, fazia sentido que eles conceituassem o que eles entendiam como argumentação, prova e demonstração. É a essência do nosso trabalho. Então nós pedimos que eles conceituassem, e aqui para a apresentação eu só trouxe a ideia de demonstração e a ideia de prova. A argumentação não trouxe por causa do tempo. A maioria dos alunos interpretam o termo demonstração como uma ideia de validar algo, mostrar um resultado. 51 de frequência. Aqui nós utilizamos uma análise estatística também para chegar a essa conclusão. E a ideia de prova também a maioria concebe como uma ideia de validar um resultado ou mostrar algo. Mas não se engane, não acredite que isso sejam sinônimos. Porque aqueles que acreditaram que prova era sinônimo de demonstração, nós criamos uma categoria para isso. A resposta do aluno 71 fica bem claro. Demonstração, forma de validar uma proposição. Prova, forma de validar um teorema. Ambas são validar, mas tem nuances, tem diferenças. Então eles se enquadram aqui, mas não são sinônimos. Então o que nós podemos afirmar é a seguinte: a maioria dos estudantes concebe tanto prova quanto demonstração a ideia de validar algo, mas em graus diferentes de rigor e de formalidade. A questão 3, nós apresentamos várias funções da prova. Eu não vou adentrar nisso, mas uma prova pode ser um meio de validação, de explicação, de sistematização, de descoberta, enfim. E nós questionávamos aos ingressantes se essas funções poderiam ser aplicadas na matemática acadêmica apenas, na matemática escolar apenas, em ambas ou em nenhuma. Ainda tinha outras opções, né? Eu não sei responder. E se vocês olham para essa tabela rapidamente, vocês conseguem perceber que a maioria da frequência está aqui, ó, em ambas. Então a maioria dos licencianos acreditam que essas funções, essencialmente quase todas, exceto acho que 3, pode ser aplicado nos dois contextos, tanto na matemática escolar quanto na matemática acadêmica. Agora pensem comigo, comparem a questão 1 com a questão 3. A ideia de prova e de demonstração, essencialmente emergiu a ideia de meio de validação. Quando a gente se debruçou sobre as respostas, prova está ligada a algo mais
formal, para nossa surpresa, e demonstração estaria ligada a algo mais informal, ou às vezes até uma etapa que antecede a prova. Emergiram das definições essencialmente função de verificação, né, a grande maioria, mas também falou que prova era a ideia de explicar alguma coisa e a ideia de sistematização. Sistematizar é reunir um todo, organizar um conjunto de resultados matemáticos. Tá? Agora, se nós olharmos na questão 3, a maioria da amostra associou várias outras funções. Lembre que a questão 1 era aberta, a questão 3 ela é fechada. Isso nos parece um pouco estranho, parece que é um conhecimento um pouco limitado das funções da prova dos ingressantes. Porque quando a questão eu tenho que dissertar, eu não falo quase nada das funções. Mas quando ela é fechada, eu consigo indicar várias. A problemática de associar a função da prova somente à validação é porque quando os alunos estão lá na escola, prove para mim porque 1 mais 1 é 2. Não faz sentido para eles isso, porque eles já sabem que é verdade. Os meios mais interessantes de prova seria a descoberta, levar o aluno a descobrir um resultado. A aula de hoje eu vou levar vocês a descobrir por que a área do círculo é πr². Ou o desenvolvimento do raciocínio lógico. Um meio de validação na escola tem muitas outras funções que poderiam ser muito bem aproveitadas. E um conhecimento limitado desse sentido pode influenciar que o professor nunca leve demonstração para a sala de aula. Tá? Bom, para fechar a última questão, questão 4, ela trazia uma lista de afirmações sobre provas matemáticas. É claro que eu não vou me debruçar sobre isso, só que eles deveriam dar graus de concordância, de 1 a 5. Então 1 e 2 seriam a ideia de discordância, 3 seria um ponto neutro, e 4 e 5 seria mais a ideia de concordância. Eu vou focar nessas duas que estão em amarelo. Ó. A H diz o seguinte: após mostrar que uma hipótese é verdadeira, é preciso verificar com alguns exemplos para ter certeza. De 1 a 5, qual é o seu grau de concordância? Ao provar uma sentença matemática, não é necessário verificar exemplos particulares. De 1 a 5, qual é o seu grau de concordância? Note que elas são antagônicas, uma oposta da outra. Esse foi o principal resultado dessa questão. A maioria dos alunos assinala a necessidade de verificação empírica de uma afirmação, mesmo depois de ter demonstrado um resultado. Conclusão disso: a prova muitas das vezes não é suficiente para garantir, para persuadir o meu estudante. E aí ele sente necessário atestar com alguns exemplos numéricos. Tá bem? Vamos pensando numa contradição aí que está aparecendo, tá? A gente vai chegar a isso daqui a pouco. Bom, voltando na nossa questão de pesquisa, quais as concepções de ingressantes no curso de licenciatura em matemática sobre argumentação, prova e demonstração, nós podemos apontar algumas coisas. A primeira, a preferência pelos argumentos dedutivos, aqueles que se enquadram na tipologia de prova, como prova conceitual de Balachef, e aqueles que se enquadram como prova analítica lá de Harari-Sauer. Podemos então afirmar que esses nossos alunos ingressantes estão privilegiando as provas ditas mais, entre aspas, formais. Contudo, eu quero trazer um resultado aqui do Carlos, da dissertação dele, e da Marta, né, que foi uma dissertação da Uniam, uma tese da Uniam, que eles chegam a esses resultados, porém o Carlos investigou com professores em exercício, e a Marta investigou com licenciandos concluintes. Eles associaram que esse privilégio das demonstrações mais formais estaria associado a uma vivência acadêmica, que os professores tiveram e que os concluintes tiveram. Mas note, os nossos são ingressantes, eles não tiveram essa vivência acadêmica. Por que eles estão já escolhendo desde o início demonstração mais formais? Será que eles estão trazendo isso da educação básica já? Eles já vê a matemática como algo totalmente formal e rigoroso? Ou uma outra hipótese? Será que o primeiro semestre tem sido tão impactante para eles que já tem mudado as concepções logo no primeiro semestre? Fica uma questão, uma indagação, tá bem? E apesar de eles preferirem demonstrações mais formais, na prática eles não sabem como construir uma. E muitas das vezes, mesmo depois de ter provado ou ver uma demonstração, eles utilizam argumentos empíricos para se autoconvencer. Emergiu ainda que a maioria associou tanto prova como demonstração a uma ideia de validar um resultado, validar algo. Agora vamos juntar tudo. Emerge das concepções dos ingressantes uma contradição. Que contradição é essa? Entre a preferência e a noção de prova admitida pela maioria deles com o modo utilizado para validar conjecturas. Dois aspectos, pensem comigo. A maioria deles privilegia provas formais.
mas eles não sabem como construir uma. A maioria deles associa tanto demonstração como prova a validar algo. Mas quando tem a prova e a demonstração, eles usam argumentos empíricos. Então foram as duas contradições que nós enxergamos aí, que emergiu da análise de dados. Bom, então podemos falar que nas nossas hipóteses iniciais, que as concepções seriam limitadas, que a maioria deles não conseguiriam validar matematicamente uma sentença, e que a maioria se convenceria por argumentos empíricos, foram sim validadas. Tá? A fim de terminar a apresentação. Eu queria apresentar rapidamente algumas implicações, reflexões e perspectivas futuras dessa pesquisa. Pessoal, não basta o licenciando ficar 4 ou 5 anos no curso de formação inicial, saber do ponto de vista teórico como que funciona uma demonstração, para que serve, como se demonstra, se ele não for capaz de transformar essa demonstração como um recurso metodológico para ele abordar em sala de aula. Então nós sugerimos que os cursos de licenciatura utilizem atividades exploratórias investigativas ao longo da formação dos licenciados. Por exemplo, estou trabalhando com demonstração lá em análise. Vamos pensar como isso poderia ser transportado, ser levado de uma forma plausível para os nossos alunos, porque se eu for chegar e demonstrar simplesmente por demonstrar o teorema, os meus alunos vão começar a conversar, eles vão virar de costas, não vai fazer o menor sentido para eles. Agora, se eu pego uma demonstração, se eu pego uma prova, em cima disso eu caso com uma metodologia de ensino, pode ser muito significativo e muito enriquecedor para o aprendizado deles. Uma outra questão é pensar na necessidade de uma abordagem problematizada nos cursos de formação inicial, e aí com base no Vitor. Por quê? Essa dicotomia entre matemática acadêmica e matemática escolar, ela é artificial. Em ambos tem priorizado um paradigma não problematizado, ou seja, argumentos prontos, né, resultados prontos, em detrimento da discussão e da compreensão dos conceitos. Então, como isso permeia a nossa formação dos futuros professores, é interessante que leve ele a refletir sobre isso. Então, nós defendemos o seguinte: na escola, em vez de apresentar as fórmulas prontas, resultados imediatos, por que não indagar os alunos por quê? Por que ficar priorizando como, é assim que faz, e não levar o meu aluno a pensar sobre aquilo que ele está fazendo? Certo? Como? Por quê? Por que ia ser assim? Por que essa demonstração é assim? Por que ele não pode dividir por zero? Por que zero é elevado a zero é uma indeterminação? Tantas coisas que a gente fala como protocolo, como um dogma, e os alunos repetem sem saber, e o professor fala sem saber também. Então, o que eu defendo essencialmente na matemática é uma matemática crítica, que os alunos pensem sobre o que eles estão fazendo. Tá? E, diante disso, baseado em Thompson, ela falou o seguinte: as concepções influenciam a prática, isso sem dúvida nenhuma, mas as práticas também podem trazer ressignificado às nossas concepções. Esses licenciados que eram ingressantes, hoje não são mais, eles vão passar por tanta coisa nesse curso de formação, vai ter prática de estágio, vai ter tantas outras disciplinas, vai ter debate, vai ter seminários. Quais seriam as concepções desses ingressantes quando eles estiverem na fase de conclusão de licenciatura? Vai estar muito diferente? Vai estar a mesma coisa? A licenciatura tem fomentado essas discussões? Pode ser uma questão a ser aberta, a ser respondida, sei lá, no doutorado, né? E uma outra ainda mais abrangente: em que medida os cursos de formação inicial têm incentivado esses futuros professores à prática de argumentação em provas para o ensino de matemática? Esse estudo seria muito mais abrangente, teria que investigar professores formadores, coordenadores de cursos, talvez egressos, licenciados ingressantes atuais, eu não sei. Só que essa é uma inquietação minha. Tá? A gente não pode simplesmente chegar na sala de aula e falar, essa é a forma, vamos fazer para os exercícios, se o aluno não está pensando sobre o que ele está fazendo, se ele não está refletindo. Então, eu como professor, eu sempre priorizo, tenho meus alunos aqui, o pensamento crítico, o pensar sobre, o refletir sobre. Tá bem? Obrigado pela atenção de todos. Fizemos a qualificação à distância, por Skype, foi meio complicado, não deu certo. E agora temos o prazer de receber vocês aqui. Tá? Então eu vou passar a palavra também para a professora Miriam, que vem da Unicamp. Não, meu.
tudo se a gente não puder sentar lá de Para ele não ficar sozinho, né? Para ele não ficar sozinho. Que é ótimo. Pessoal, alguém se opõe ao gravar o que vai ser falado agora? Cuidado. Posso gravar sem problemas? Vou levar um uma banca formal agora. Por favor, obrigada. Boa tarde a todos vocês. Eu agradeço o convite do João, que foi meu aluno da licenciatura. Participou do PIBID também, do meu grupo, então conheço o João já há algum tempo e vim acompanhando esse desenvolvimento do João. E o desenvolvimento, assim, o interesse pelas argumentações em provas já desde a época que ele estava na licenciatura, e ele fez inclusive um pré-projeto numa disciplina de metodologia da pesquisa em educação matemática. Também agradeço a Lívia pela oportunidade de novamente participar das discussões com vocês, com o Sadu, que já faz um tempo que eu não encontrava, e com o Vitor, que não conhecia. Então, muito obrigada. Eu considero o seu trabalho bastante importante. Matemática é importante para a área de educação e educação matemática, como eu já tinha falado desde a época da qualificação, porque de fato a gente vê cada vez mais presentes nas diretrizes curriculares essa questão da importância dos alunos saberem argumentar, se conseguirem falar sobre esses resultados matematicamente, e que não é uma coisa que é trabalhada na escola. Todas as muitas recomendações, essa é uma das que não são trabalhadas na escola. E eu acredito que o seu trabalho ele deve contribuir para os professores em exercício, né? Ele traz elementos que são muito importantes e contribuem com a área. Tá? Começando a falar pelos aspectos gerais, eu considero que o seu trabalho está muito bem organizado, a leitura é bastante agradável, apesar de muito longa. E o novo título que vocês deram ficou excelente, ele retrata bem o que o leitor vai encontrar no miolo do trabalho. E eu também observo que as sugestões que eu fiz, todas as sugestões que eu fiz na qualificação foram atendidas e foram bem fundamentadas. Né? E eu particularmente já antecipo que eu gostei muito do produto final. Tá? Eu fiz algumas considerações de alguns português que passou, apesar de ser uma leitura agradável, né? Temos alguns problemas com as concordâncias, mas aí depois você vê, tá? Passou, hein? É hora que você revisa, hein? Sobre os capítulos em si, excetuando-se alguns pontos da parte da análise, tudo que eu vou falar são assim, sugestões que você pode ou não levar em consideração, porque não afeta a qualidade do trabalho, que, como eu já falei, está muito boa. Tá? Na análise de dados é que eu colocaria uns reparos mais